Tudo começou numa terça-feira chuvosa, pouco antes do treino matinal. Eu estava no vestiário sozinho, olhando para o meu reflexo no espelho embaçado, quando percebi algo estranho. Um dos meus colegas, Lucas, parecia me observar, mesmo estando atrás de mim no reflexo. Quando me virei, ele não estava ali. Meu coração disparou. Durante semanas, pequenos acontecimentos começaram a se acumular. Bolas que se moviam sozinhas, vozes sussurrando nomes dentro do campo vazio, sombras que desapareciam quando tentávamos encará-las. Comecei a sentir uma presença constante, algo que parecia analisar cada passo meu. Mas o mais perturbador foi a primeira lesão acidental de verdade. Lucas caiu no chão durante um chute fácil, e quando levantei para ajudá-lo, seu olhar estava vazio, como se algo tivesse passado por dentro dele. Foi o primeiro sinal de que nada estava normal naquele clube, e o futebol que amávamos escondia segredos muito mais perigosos do que qualquer rivalidade. Na semana seguinte, durante uma viagem para outro estado, começamos a ouvir histórias antigas sobre o clube, lendas que ninguém parecia levar a sério. Dizem que, décadas atrás, jogadores desapareciam sem explicação e ninguém sabia o porquê. Algumas vozes falavam em maldições e pactos antigos com entidades que garantiam vitórias em trocas, algo que ninguém ousava mencionar. Eu comecei a reparar nas estranhas coincidências. Sempre que um jogador brilhava demais em campo, algo de ruim acontecia a ele fora dele. E essas coincidências se intensificaram de maneira impossível de ignorar. Certa noite, voltando para o hotel, ouvi passos no corredor, embora todos estivessem dormindo. Quando olhei pela janela do meu quarto, vi figuras se movendo na neblina do estacionamento, mas não consegui distinguir rostos, só silhuetas que desapareciam assim que eu piscava. Com o tempo, a tensão começou a corroer o grupo. Os treinos ficaram estranhos. Bolas que pareciam ter vontade própria mudavam de direção no último instante, fazendo com que jogadores se machucassem sem razão aparente. Durante uma partida amistosa, um colega chutou a bola e ela explodiu em chamas, desaparecendo no ar antes de tocar o chão. Ninguém acreditou no que viu. Eu senti medo, mas também uma estranha atração. Algo naquilo me prendia. Uma sensação de que estávamos entrando em um ciclo que não tinha volta. Passei a ver rostos sombrios nas arquibancadas vazias, ouvir sussurros chamando meu nome, sentir mãos invisíveis pressionando meus ombros durante o treino. Foi quando percebi que Lucas não era mais Lucas, ele falava sozinho, olhava para cantos vazios e sorria para nada. Eu tentei avisar os outros, mas ninguém queria acreditar. O medo se tornava mais real a cada dia. Numa madrugada, decidi seguir Lucas. Ele saiu do hotel sem me notar, caminhando por ruas desertas até um terreno abandonado atrás do estádio. Lá, encontrei símbolos riscados no chão, velas apagadas e uma estranha fumaça que parecia se mover como se tivesse vontade própria. Ele começou a murmurar palavras que eu não entendia. Então, de repente, a fumaça se agitou, formando figuras humanas que começaram a andar em nossa direção. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Lucas me olhou, seus olhos completamente pretos, e disse: "Eles escolheram você também." Aquela noite marcou meu destino. Algo antigo, sombrio e faminto havia nos escolhido. E a partir dali, percebi que ninguém dentro daquele clube estava seguro, nem mesmo os que acreditavam que o futebol era apenas um jogo. Depois desse encontro, passei a ver os efeitos da maldição em todos os jogadores. Alguns ficavam insanos, outros desapareciam sem deixar vestígios, e cada vitória parecia custar algo mais valioso do que imaginávamos. Durante uma partida decisiva, a torcida começou a gritar nomes que eu nunca tinha ouvido, e cada vez que o juiz apitava, sentia que a energia do estádio drenava nossas forças. Eu tentei sair, contar para alguém, mas ninguém acreditava, achavam que eram apenas presságios, superstições. Até que, numa noite chuvosa, vi minha própria sombra se mover de forma independente, seguir outro caminho enquanto eu permanecia parado.
Senti que o limite entre o real e o sobrenatural havia desaparecido. Pior, percebi que a maldição só avançava para quem ousasse notar a diferença, para aqueles que tentassem escapar de algo que não podia ser escapado. Hoje, escrevo isso sozinho, em silêncio, escondido de todos. Lucas desapareceu. Alguns colegas foram embora e nunca mais os vi. O clube continua, os jogos continuam, mas algo mudou para sempre. Eu sei que estamos todos marcados, que cada vitória carrega um preço invisível e que a linha entre o jogo e a morte se tornou tênue demais. Às vezes, no vestiário vazio, ouço risadas que não pertencem a nenhum humano, vejo reflexos que não correspondem ao meu corpo. E quando fecho os olhos, sinto mãos frias tocando meu ombro, me lembrando de que o futebol que amamos é apenas uma fachada e que, por trás dela, existe algo que nos observa, espera e nunca esquece. Quando entrei no novo vestiário, senti algo diferente no ar, uma tensão invisível que parecia nos observar. O time todo estava reunido, mas percebi olhares que se desviavam, sussurros que desapareciam assim que alguém se aproximava. Alguns jogadores, principalmente os mais novos, pareciam aterrorizados por coisas que não queriam contar. Eu mesmo comecei a notar mudanças em mim, pesadelos vívidos, dores inexplicáveis e uma sensação de que alguém ou algo me seguia constantemente. Lucas, que havia desaparecido na primeira história, agora surgia em sonhos e visões, sempre me alertando de forma enigmática. Mas ninguém no clube parecia se importar, como se estivesse ciente do que acontecia, tivesse aprendido a ignorar. A primeira viagem do time depois disso confirmou que estávamos todos ligados a algo que ia muito além do campo. Durante uma partida fora de casa, vi a torcida local cantar nomes que não eram de nenhum jogador. Alguns colegas começaram a tremer inexplicavelmente e a bola parecia ter vontade própria, mudando de direção sem que ninguém a tocasse. Entre um ataque e outro, senti mãos invisíveis puxando minha camisa e ouvia sussurros ameaçadores nos ouvidos, sempre chamando por mim. Um dos veteranos desmaiou repentinamente no banco, com um olhar de terror que jamais esquecerei. Comecei a suspeitar que a maldição não estava apenas no clube, mas em cada jogador que ousava brilhar. Aquela noite trouxe o primeiro desaparecimento, um atacante talentoso que nunca mais foi visto, deixando apenas uma chuteira suja de lama no vestiário. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador que qualquer grito. Voltamos para os treinos, mas o campo parecia ter se transformado em algo vivo. Árvores nos cercavam, sombras se esticavam e desviavam das luzes dos refletores. Eu ouvia vozes de antigos jogadores, clamando por atenção, e vi figuras se contorcendo nos cantos mais escuros do estádio. Alguns colegas começaram a agir de maneira estranha, conversando com ninguém, olhando para espaços vazios e sorrindo de forma perturbadora. Decidi investigar sozinho e encontrei símbolos riscados na grama, objetos estranhos e velas apagadas em vestiários vazios. Foi nesse momento que entendi que o futebol que conhecíamos era apenas uma fachada por trás dela, algo antigo, sombrio e faminto nos observava. Uma noite, após um treino pesado, decidi seguir os passos de um dos colegas que estava completamente alterado. Ele caminhava pelas ruas desertas até um terreno abandonado próximo ao estádio, murmurando palavras em um idioma que não conhecia. Ao chegar lá, deparei-me com figuras humanas formadas por sombras e fumaça, andando lentamente em nossa direção. O colega me olhou com olhos negros e disse: "Eles estão nos escolhendo." O medo tomou conta de mim, mas também uma sensação estranha de inevitabilidade. Não havia como fugir, como se cada jogador estivesse preso em uma teia invisível, manipulada por forças que não compreendíamos. A partir daquele momento, cada jogo, cada treino e cada viagem passou a ser um teste de sobrevivência, um ritual disfarçado de rotina esportiva. Com o tempo, a maldição começou a se manifestar de maneiras cada vez mais perturbadoras. Alguns jogadores desenvolveram fobias extremas, outros ficavam alucinados, conversando com seres invisíveis ou tentando fugir do campo à noite. Cada vitória parecia exigir um preço cruel, lesões inexplicáveis,
sumiços e até acidentes que ninguém conseguia explicar. Eu tentei alertar a comissão técnica e a direção, mas todos fingiam ignorar. Era como se o clube inteiro estivesse ciente da maldição, tivesse decidido aceitá-la em troca de glórias temporárias. No entanto, o medo e a tensão entre nós cresciam a cada dia, deixando o ambiente insuportável. A linha entre o real e o sobrenatural desapareceu de vez. Ver sombras se contorcendo nos corredores do estádio tornou-se comum. Hoje, estou sozinho em meu quarto de hotel, escrevendo essas palavras para manter a sanidade. Muitos colegas desapareceram, alguns voltaram mudados, irreconhecíveis. Lucas continua me aparecendo em sonhos e reflexos, sempre sussurrando avisos que não consigo decifrar completamente. Sinto mãos frias tocando meus ombros e escuto risadas que não pertencem a nenhum humano. Sei que estamos todos marcados e que o futebol que amamos é apenas uma máscara para algo muito mais sombrio, que observa, escolhe e nunca esquece. Cada jogo, cada vitória e cada treino agora carrega um preço invisível, e sei que, enquanto permanecer nesse clube, não há como escapar do que nos espera. Eu ainda não havia me recuperado das experiências com Lucas e os desaparecimentos no time, quando uma nova temporada começou. O clube parecia normal à primeira vista, mas percebi rapidamente que os antigos sinais não haviam desaparecido, apenas haviam se tornado mais sutis, mais insidiosos. Alguns novos jogadores tinham um brilho anormal nos olhos, uma energia estranha que parecia atrair minha atenção. Durante os treinos, a bola parecia obedecer a uma lógica própria, desviando de mãos e pés como se estivesse viva. Cada vitória trazia uma sensação de euforia seguida de um peso opressor, como se estivéssemos vendendo partes de nós mesmos em troca de glória efêmera. Comecei a notar que os rostos dos antigos jogadores desaparecidos apareciam, por um instante, em reflexos nos espelhos e janelas, como avisos silenciosos. Durante uma viagem para uma partida decisiva em outra cidade, percebi que a maldição não era apenas do clube, mas também do ambiente que o cercava. No hotel, os corredores ficavam estranhamente escuros, mesmo com todas as luzes acesas, e sombras se moviam de forma independente. Uma noite, ao caminhar para o banheiro, ouvi passos atrás de mim, e quando me virei, vi um jogador antigo, que havia desaparecido meses antes, parado e me encarando em silêncio absoluto. Não havia expressão, nem vida em seus olhos, apenas um aviso silencioso. Eles estão mais perto do que você imagina. Meu corpo tremeu, mas não consegui gritar. Senti que qualquer som poderia atraí-los. A tensão se acumulava, cada respiração parecia pesada demais, e comecei a duvidar da própria realidade. No campo, as coisas ficaram ainda mais estranhas. A torcida começou a entoar cânticos que ninguém reconhecia, e jogadores começaram a reagir de forma irracional. Chutes em direção errada, colisões inexplicáveis, quedas que não faziam sentido. Um dos novos atacantes, André, começou a sussurrar sozinho, olhando para um ponto vazio, sorrindo de forma que me arrepia até hoje. Ele falava sobre pactos, vitórias vendidas, contratos invisíveis com entidades antigas. Ninguém parecia se importar, e eu comecei a me sentir isolado, como se estivesse sendo preparado para algo que eu ainda não compreendia totalmente. A cada dia, a sensação de que estávamos presos em um ciclo de terror aumentava. O futebol que amávamos estava se tornando o palco de um pesadelo vivo. Uma noite, após um treino exaustivo, decidi seguir André, que saía do campo sozinho. Ele caminhou até uma área abandonada nos fundos do estádio, onde velas apagadas e símbolos riscados no chão formavam figuras que eu jamais tinha visto. A fumaça começou a se formar e figuras humanas sombrias surgiram. Cercando, o André se virou para mim com um olhar completamente negro e disse: "Você também pertence a eles agora." Antes que eu pudesse reagir, senti mãos invisíveis me puxando, uma sensação de desespero que queimava minha pele. Percebi que tudo o que víamos e vivíamos no clube não era por acaso. Estávamos sendo escolhidos, testados e preparados para algo muito maior e aterrorizante. Os dias seguintes foram ainda mais sombrios.
Alguns jogadores começaram a desaparecer sem aviso, outros voltaram mudados, incapazes de falar, com olhos vazios e corpos tensos. Cada treino parecia um ritual, cada partida uma prova de resistência à insanidade. A bola continuava a se comportar de maneira impossível, desviando, sumindo e reaparecendo. Eu tentei falar com a comissão técnica, com os médicos, mas ninguém admitia ver o que eu via. O silêncio se tornou a regra, e o medo, uma presença constante. Cada vez que pisava no estádio, sentia que algo invisível caminhava ao meu lado, observando, esperando pelo momento certo para agir. Agora, sentado sozinho no vestiário vazio, escrevo essas palavras para manter minha sanidade. Sei que estou sendo observado, que cada movimento é monitorado por algo que não posso compreender. A maldição se espalhou, atingindo não apenas os jogadores, mas também os que estavam próximos do clube. Não há como escapar. O futebol que amávamos é apenas uma máscara, e por trás dela existe algo que nos escolhe, nos persegue e nunca esquece. Cada vitória, cada gol, cada treino agora carrega um preço invisível e cruel. Enquanto permanecermos neste time, estaremos sempre à mercê de forças que nos observam, nos manipulam e nos condenam a repetir o mesmo ciclo de terror eternamente. Desde que comecei a perceber a extensão do que acontecia no clube, nada mais parecia normal. Cada treino era uma armadilha, cada partida uma prova de resistência ao medo. As novas contratações pareciam não perceber a presença de algo maligno. Quando tentavam comentar sobre estranhezas, seus olhos se enchiam de terror e eles ficavam mudos, como se fossem sugados por uma força invisível. Naquele dia, senti algo diferente. O campo parecia pulsar, respirando com vida própria. Enquanto corria para aquecer, notei que as linhas brancas se deformavam lentamente, como se fossem líquidas, e sombras surgiam sob os meus pés, alongando-se seguindo-me onde quer que eu fosse. Um frio intenso percorreu minha espinha, e uma voz inaudível me chamou pelo meu nome, prometendo que o que eu mais amava seria retirado de mim se eu não cumprisse certas regras desconhecidas. Durante uma viagem para uma partida decisiva em outro estado, percebi que a maldição havia se intensificado. O ônibus parecia vivo, rangendo e estalando de maneiras impossíveis. No corredor estreito, via sombras que se moviam e desapareciam, sempre acompanhando os passageiros. Lucas, que havia desaparecido antes, começou a aparecer novamente em meus sonhos, desta vez falando comigo, mostrando-me imagens de partidas que jamais aconteceriam e alertando sobre jogadores que seriam devorados por uma presença que se alimentava da nossa ambição. A tensão entre os colegas aumentou, brigas surgiam sem motivo, alguns desmaiavam e outros começavam a murmurar palavras incompreensíveis, como se tentassem se comunicar com algo além do nosso mundo. Em campo, a situação se tornou insuportável. A bola parecia ter vida própria, desviando de mãos e pés, forçando os jogadores a se machucarem de maneiras impossíveis. Um jovem atacante, novo no time, começou a chorar sozinho durante o aquecimento, alegando que algo o chamava, mas ninguém podia vê-lo. Ele desapareceu antes do jogo começar, e tudo o que restou foi sua chuteira e uma poça de lama que parecia ter absorvido sua presença. Eu senti um medo crescente, a certeza de que a cada talento emergente, a maldição cobrava seu preço e que o clube não era apenas vítima, mas cúmplice de algo que transcende a compreensão humana. Cada gol marcado parecia carregar uma energia obscura, como se estivéssemos oferecendo nossas almas em troca da vitória. Uma noite, enquanto caminhava sozinho pelo estádio após um treino, ouvi o sussurro de nomes antigos, jogadores que haviam desaparecido nas temporadas anteriores. As luzes tremeluziam e sombras se aglomeravam nos cantos, observando, esperando. Seguindo os sussurros, encontrei um círculo de símbolos no gramado, onde André, que tinha retornado misteriosamente, estava ajoelhado, recitando palavras impossíveis de entender. Ele se virou, seus olhos completamente negros, e murmurou: "Eles querem todos nós agora." Antes que eu pudesse reagir, senti mãos invisíveis me puxando para o círculo,
uma pressão sufocante que ameaçava esmagar meus ossos e minha mente. Foi a primeira vez que percebi que a maldição não era seletiva. Qualquer jogador poderia ser consumido, que a única forma de sobreviver seria obedecer às regras invisíveis daquele jogo macabro. Com o tempo, observei mudanças drásticas no grupo. Alguns começaram a agir como zumbis, murmurando palavras estranhas e realizando gestos sem sentido. Outros desapareceram completamente, deixando apenas suas roupas e chuteiras espalhadas pelos vestiários e corredores do estádio. O medo se espalhou como uma doença, corroendo amizades, confiança e sanidade. Cada treino e cada partida carregavam um peso invisível, uma ameaça constante que pairava sobre nós. Até os veteranos começaram a ceder, seus corpos e mentes dominados pelo desconhecido, aceitando, sem resistência, que éramos peões em um jogo maior, cujo prêmio e castigo transcendiam qualquer coisa que o futebol pudesse oferecer. Hoje, escrevo novamente, escondido em um quarto vazio, ouvindo o eco de passos que não pertencem a ninguém. Sei que a maldição continua, se fortalecendo com cada talento que entra no clube. O futebol que amávamos tornou-se apenas uma máscara para um ritual antigo, sombrio e cruel, que consome jogadores, suas ambições, principalmente suas almas. Cada gol, cada vitória e cada treino agora carregam um preço invisível que se paga em medo, sofrimento e desaparecimento. Não há como escapar. A presença que nos observa, que nos escolhe e nos persegue, não nos deixará jamais. O clube está condenado e nós, jogadores, estamos todos presos em um ciclo de terror que parece não ter fim. A sensação de que estávamos sendo observados aumentava a cada dia. Entrar no estádio era como atravessar um portal para outro mundo, onde as leis do futebol e da lógica não existiam. Eu via jogadores novos surgirem cheios de confiança, mas em questão de dias, eram consumidos pelo medo, pelo inexplicável, ou simplesmente desapareciam. Durante o aquecimento, notei uma mancha escura se movendo pelo campo, mudando de direção conforme eu me aproximava. O coração disparou. Os veteranos, que já tinham passado por isso antes, apenas desviavam o olhar, fingindo normalidade, como se aceitar o impossível fosse a única forma de sobreviver. Foi naquele instante que percebi que o clube não era apenas amaldiçoado, mas moldado para alimentar algo que se escondia entre as sombras, pronto para devorar cada jogador que ousasse desafiar as regras invisíveis do jogo. Durante uma viagem para um campeonato, a tensão atingiu níveis insuportáveis. No hotel, corredores longos e silenciosos se alongavam de forma impossível. Portas rangiam sozinhas e sombras surgiam de repente, obrigando-nos a desviar. Um jovem atacante chamado Rafael começou a relatar visões terríveis. Ele via jogadores desaparecidos em posições impossíveis, observando-nos com olhos vazios, nos chamando pelo nome. Eu tentei ignorar, mas era impossível. Algo me obrigava a assistir, a sentir o medo que percorria cada colega de equipe. Um treinador veterano, ao notar o meu pânico, apenas murmurou: "Se resistir, não sobreviverá." A sensação de que éramos peças de um jogo muito maior, com regras ocultas e punições impiedosas, tornou-se insuportável. Em campo, as partidas se transformaram em pesadelos. A bola parecia viva, desviando de mãos e pés de forma impossível, causando quedas e lesões que ninguém podia explicar. Torcedores fantasmagóricos surgiam nas arquibancadas vazias, gritando nomes de jogadores que há muito haviam desaparecido. André, que ainda retornava de tempos em tempos, começou a falar de um ritual que os antigos jogadores realizavam para manter a maldição ativa, uma cerimônia secreta que conectava o time a algo antigo e faminto. Ao me aproximar dele para tentar entender, senti uma presença fria e esmagadora atrás de mim. Minha própria sombra começou a se mover independentemente, esticando-se, tentando tocar minha nuca. Percebi que a maldição não era apenas física, mas mental e espiritual. Não podíamos escapar nem com fuga ou resistência. Numa madrugada, decidi investigar sozinho o porquê de tantas mortes e desaparecimentos. Caminhei até o antigo depósito do clube,
onde os símbolos mais antigos estavam gravados nas paredes e no chão. Velas apagadas, objetos estranhos e restos de roupas de jogadores desaparecidos estavam espalhados, como se marcassem o território de uma força invisível. Foi lá que senti a presença mais intensa de todas, algo que se alimentava do medo, que se fortalecia com cada vitória e cada sofrimento dos jogadores. André apareceu, com os olhos negros, dizendo que a única forma de sobreviver era aceitar a maldição e obedecer às regras invisíveis, mas cada decisão era uma condenação. Eu sentia que a qualquer momento, o que restava da minha sanidade seria consumido por completo. Nos treinos seguintes, a atmosfera se tornou insuportável. Alguns jogadores começaram a desaparecer durante os exercícios, deixando apenas vestimentas e chuteiras, sem nenhum sinal de luta ou resistência. Outros voltavam completamente alterados, com olhares vazios e palavras desconexas, como se tivessem se comunicado com algo além de nós. Cada vitória parecia nos aprisionar ainda mais, e cada derrota se transformava em sofrimento psicológico extremo. Eu passei a ouvir vozes constantemente, sentir mãos invisíveis tocando meus ombros, se ver sombras que se contorciam e desapareciam diante de meus olhos. O clube estava completamente dominado, e percebi que ninguém poderia escapar. Estávamos todos presos, marionetes de algo antigo, cruel e insaciável. Hoje, escrevo escondido, tentando manter a sanidade enquanto o mundo ao redor parece desmoronar. A maldição continua a se espalhar, alimentando-se de jogadores, ambição e medo. Cada treino, cada partida e cada vitória carregam um preço invisível que poucos compreendem. Lucas, André e outros retornam de tempos em tempos para me lembrar de que estamos todos escolhidos, que a presença que habita o clube nunca nos deixará. Sei que o futebol que amávamos se transformou em um ritual de horror, onde a glória é uma armadilha e a maldição é eterna. Cada dia vivido é um lembrete cruel de que não há escapatória. Estamos todos destinados a jogar um jogo que vai muito além da compreensão humana, e aqueles que ousam desafiar a regra invisível acabam pagando o preço com suas almas. Quando acordei naquela manhã, senti imediatamente que algo havia mudado. O estádio parecia mais vivo do que nunca, respirando, observando. Cada corredor, cada assento vazio, parecia conter a presença daqueles que haviam desaparecido ou retornado mudados. O peso da maldição se tornará quase insuportável, mas havia algo novo. Sinais, símbolos gravados no chão e nas paredes, apontando para um ritual final. Eu sabia que, se não participássemos, a consequência seria ainda mais terrível. Os jogadores restantes se reuniam, sem entender totalmente o que acontecia, mas todos sentindo a presença esmagadora que nos cercava. Meu corpo tremia, e a sensação de que estávamos prestes a entrar em algo irreversível crescia a cada segundo. Durante o treino, percebi que a bola parecia conduzir o jogo sozinha, desviando de mãos e pés, guiando-nos para posições que não faziam sentido. Alguns colegas começaram a sussurrar palavras que não reconhecia, evocando nomes antigos, talvez para apaziguar a força que nos dominava. André apareceu mais uma vez, seus olhos negros refletindo a própria escuridão, e explicou que aquilo seria o último teste. A entidade que nos observava precisava escolher aqueles que permaneceriam e aqueles que seriam consumidos. Cada chute, cada passe, cada gol marcado agora carregava peso literal, como se nossas ações estivessem sendo avaliadas para um julgamento invisível. O medo não era apenas físico, era espiritual, psicológico, absoluto. Durante uma viagem para a final do campeonato, o ambiente tornou-se insuportável. O ônibus parecia esticar-se, corredores se tornavam labirintos impossíveis e sombras invadiam cada canto. Os jogadores começaram a desaparecer um a um, alguns retornando mudados, outros apenas evaporando no ar. Torcedores fantasmagóricos surgiam nas arquibancadas, gritando nomes de jogadores que haviam sumido, exigindo sacrifícios, como se a vitória dependesse de uma oferta invisível. Eu tentei resistir, mas percebi que qualquer resistência apenas atraía a presença mais próxima. Cada passo que dava era acompanhado por mãos frias,
sussurros, olhares invisíveis. Não havia saída. A única forma de sobreviver era obedecer, mas obedecer significava aceitar a própria perdição. No estádio, o campo parecia pulsar, formando figuras humanas nas sombras da grama. Velas apagadas e símbolos antigos surgiam do nada, como se o tempo tivesse perdido sentido. André, Lucas e outros que haviam retornado apareceram ao meu lado, com olhos negros e vozes distantes, conduzindo-nos até o centro do ritual. Eu percebi, com horror, que os talentos mais brilhantes, aqueles que se destacavam, eram escolhidos primeiro, e que todos estávamos, desde o início, destinados a participar deste ciclo. A bola, agora como entidade própria, nos guiava, e cada movimento parecia escrever nosso destino. Senti meu corpo pesado, minhas pernas paralisadas e minha mente se fragmentando entre o real e o sobrenatural. Durante a cerimônia final, tudo se revelou. O clube não era apenas um time, mas um altar antigo, destinado a alimentar a entidade que nos caçava. Cada jogador, cada treinador e até a comissão técnica era parte de um ritual milenar, perpetuado através de vitórias, glórias e ambições humanas. Eu vi colegas desaparecerem diante dos meus olhos, engolidos por sombras, consumidos sem aviso, enquanto outros, os mais fortes ou os mais cautelosos, eram marcados para continuar o ciclo. O medo tomou conta de mim, mas também uma estranha aceitação. Não havia fuga. Cada movimento que fizemos, cada passo dentro do campo, reforçava a presença que nos observava, nos julgava e nos consumia lentamente. Asterisco, asterisco, parte C. Asterisco, asterisco agora. Escrevo estas linhas sozinho, escondido nos corredores vazios do estádio, sabendo que o ciclo não tem fim. Os que restaram continuarão a jogar, a obedecer e a oferecer suas vidas invisivelmente à entidade que habita o clube. Eu fui marcado, observado, e sei que um dia voltarei a ser chamado. O futebol que amávamos não é mais um esporte, é um ritual, uma armadilha, um portal para algo antigo e insaciável. Cada vitória, cada gol e cada treino agora carregam um preço eterno em nossas almas. Sei que os que vierem depois de nós enfrentarão o mesmo terror, que os passos que damos hoje serão julgados por forças invisíveis, que, enquanto o clube existir, a maldição continuará, crescendo, escolhendo e devorando sem piedade. Estamos todos presos nesse ciclo de horror eterno, e não há como escapar. Assim que cheguei ao estádio naquela nova temporada, senti imediatamente que algo havia mudado. Não era apenas a presença antiga que nos acompanhava. Parecia que o clube inteiro estava mais ativo, mais consciente do que se passava. Os corredores pareciam sussurrar, sombras dançavam nas paredes e reflexos no vidro me mostravam rostos que não pertenciam a ninguém presente. Novos jogadores chegavam cheios de energia, mas rapidamente eram absorvidos pelo ambiente, suas expressões mudando, olhos se enchendo de medo ou de uma estranha fascinação pelo desconhecido. Cada passo que eu dava parecia ressoar com algo maior, algo que observava e julgava cada ação, esperando o momento certo para agir. Durante o primeiro treino da temporada, a bola começou a se mover de forma impossível, desviando de mãos e pés, forçando os jogadores a se machucarem. Torcedores fantasmagóricos surgiam nas arquibancadas vazias, gritando nomes de jogadores desaparecidos, exigindo sacrifícios. Eu percebia colegas falando sozinhos, rindo ou chorando sem motivo, e a tensão aumentava a cada segundo. Um ataque repentino de pânico me fez perceber que estávamos sendo testados, que cada movimento, cada chute, cada decisão era avaliado por uma presença invisível, algo que se alimentava de nossas emoções mais intensas e de nossa ambição. A sensação de impotência era esmagadora. Tentar resistir era como lutar contra o próprio ar. Durante uma viagem para um jogo fora, o ônibus parecia se estender infinitamente, corredores se alongando de forma impossível, portas surgindo onde não deveriam existir. Um colega novo, chamado Felipe, começou a murmurar palavras incompreensíveis, apontando para o nada com um sorriso perturbador. Ele desapareceu na madrugada seguinte,
deixando apenas vestimentas espalhadas pelo chão do hotel e uma sensação de vazio que parecia sugar tudo ao redor. Eu percebi que a maldição não escolhia apenas os mais fracos. Ela observava todos, selecionando aqueles que se destacavam, aqueles que ousavam lutar ou questionar, enquanto os outros se tornavam peões involuntários de um jogo antigo e cruel. Em campo, a situação tornou-se insuportável. A bola parecia ter vontade própria, desviando, desaparecendo e reaparecendo, como se estivesse viva. Alguns veteranos começaram a ceder à insanidade, falando com sombras, repetindo gestos ritualísticos, murmurando palavras que não consegui compreender. Eu sentia minha própria mente se fragmentar, vendo rostos de jogadores desaparecidos surgirem em reflexos, no chão, nos cantos mais sombrios do estádio. Cada treino e cada partida se tornaram rituais de sobrevivência, e eu percebi que a entidade que nos perseguia era inteligente, paciente e implacável, moldando nosso medo e nossa sanidade conforme seu desejo. Durante uma noite chuvosa, decidi investigar sozinho os corredores do estádio. Velas apagadas, símbolos antigos gravados nas paredes e restos de objetos de jogadores desaparecidos criavam um ambiente de terror absoluto. Senti mãos invisíveis me tocar, ouvi sussurros que se misturavam com o vento e percebi figuras que surgiam e desapareciam, como se brincassem comigo. André e Lucas surgiram novamente, me lembrando que estávamos todos presos, que a maldição não era apenas um aviso, mas uma sentença eterna. Não havia escapatória. Qualquer tentativa de resistência parecia apenas acelerar o processo de destruição da mente e do corpo. Agora, escrevo novamente, escondido em um vestiário vazio, tentando manter minha sanidade. Sei que a maldição continua, crescendo a cada temporada, a cada jogador novo, a cada vitória ou derrota. Os que restam continuam a jogar, a obedecer e a oferecer suas vidas invisivelmente à presença que habita o clube. O futebol que amávamos tornou-se apenas uma fachada para algo antigo, faminto e insaciável. Cada treino, cada partida e cada vitória carregam um preço invisível, e sei que enquanto o clube existir, a maldição continuará a escolher, punir e devorar sem piedade. Estamos todos presos nesse ciclo de horror eterno, e não há como escapar. Assim que voltei ao estádio para a nova temporada, percebi imediatamente que algo havia mudado. A presença que sempre nos observava estava mais intensa, mais consciente. Os corredores, antes silenciosos, agora pareciam murmurar, sombras se contorcendo nos cantos, e reflexos nos espelhos mostravam rostos de jogadores desaparecidos ou transformados. Novos jogadores chegavam confiantes, mas rapidamente eram tomados por um medo inexplicável. Cada passo parecia ser seguido por algo invisível, cada respiração acompanhada por um sussurro que me chamava pelo nome, prometendo consequências terríveis caso eu tentasse desafiar o desconhecido. O clube não era mais apenas um time, era uma armadilha viva, moldada para alimentar a entidade que nos perseguia. Durante o primeiro treino da temporada, a bola começou a se mover de forma impossível, desviando de mãos e pés, provocando quedas e ferimentos inexplicáveis. Alguns jogadores começaram a falar sozinhos, rindo ou chorando sem motivo, e torcedores fantasmagóricos surgiam nas arquibancadas, exigindo sacrifícios que ninguém compreendia. Eu percebi que cada ação, cada movimento em campo, estava sendo observado e avaliado por algo que se alimentava do medo, da ambição e da sanidade de cada jogador. Um colega veterano tentou me explicar que aceitar o absurdo era a única forma de sobreviver, mas cada palavra dele soava como um aviso de que estávamos todos condenados. Durante uma viagem para um campeonato, o ônibus parecia ter vida própria. Corredores se alongavam infinitamente, portas surgiam em lugares que não existiam e sombras nos seguiam, tocando-nos sem serem vistas. Um jogador novato, Gabriel, começou a murmurar palavras incompreensíveis, sorrindo para o nada. Ele desapareceu na madrugada seguinte, deixando apenas chuteiras e roupas espalhadas pelo hotel. Percebi que a entidade não escolhia apenas os fracos,
Ela analisava cada jogador, selecionando aqueles que ousavam se destacar ou questionar, enquanto outros se tornavam vítimas involuntárias do ciclo interminável de terror que havia se instalado no clube. No campo, a situação se tornou insuportável. A bola parecia ter vontade própria, desviando, sumindo e reaparecendo como se fosse consciente. Alguns veteranos começaram a ceder à insanidade, conversando com sombras, repetindo gestos ritualísticos e murmurando palavras que ninguém entendia. Minha mente começou a se fragmentar. Rostos de antigos jogadores surgiam em reflexos, no chão e nos cantos mais escuros do estádio. Cada treino e cada partida se tornaram rituais de sobrevivência. Percebi que a entidade que nos perseguia era inteligente, paciente e implacável, moldando nossa sanidade conforme sua vontade. Numa madrugada chuvosa, decidi investigar sozinho o estádio. Velas apagadas, símbolos antigos nas paredes e restos de objetos de jogadores desaparecidos criavam um cenário de horror absoluto. Senti mãos invisíveis me tocar, ouvi sussurros misturados ao vento e percebi figuras surgindo e desaparecendo, como se brincassem comigo. André e Lucas surgiram novamente, lembrando-me que estávamos todos presos, que resistir não significava sobreviver, significava apenas acelerar a própria destruição. Compreendi que a entidade não era apenas vingativa, mas paciente, observando cada detalhe antes de decidir quem consumiria ou marcaria permanentemente. Agora, escrevo estas palavras sozinho no vestiário, tentando preservar a sanidade restante. Sei que estamos todos presos, que cada treino, cada partida e cada vitória carrega um preço invisível e cruel. A maldição continua a crescer, alimentando-se de talento, ambição e medo. Os que restam continuarão a jogar, a obedecer e a oferecer suas vidas à entidade que habita o clube. O futebol que amávamos não existe mais. É apenas uma fachada para um ritual eterno, onde a glória é um artifício e o sofrimento, uma constante. Enquanto o clube existir, a maldição continuará a escolher, punir e devorar sem piedade, e não há como escapar. O 10º caso ocorreu em um vilarejo montanhoso chamado Pico Silencioso, famoso por suas trilhas íngremes e neblina densa que cobre toda a região durante a noite. Um youtuber chamado Henrique, especialista em exploração urbana e fenômenos inexplicáveis, recebeu um vídeo anônimo com imagens de drones sobrevoando a região. No vídeo, era possível ver sombras humanas se movendo entre as árvores, mas de forma rígida e mecânica, como se não fossem inteiramente humanas. Curioso, Henrique decidiu investigar pessoalmente, levando consigo 2 drones equipados com câmeras térmicas e sensores de movimento. Ao chegar, percebeu que a trilha principal desaparecia em meio à neblina e que cada som parecia amplificado, criando uma sensação de que estavam sendo observados constantemente. Ao decolar com o drone, Henrique percebeu algo estranho. As árvores e rochas pareciam se reorganizar conforme ele se aproximava. O sensor térmico detectou figuras flutuando acima do solo, imóveis, com uma temperatura abaixo de 0, mesmo que o ar estivesse ameno. Entre elas, uma maior se destacava, com braços longos e luminosos, emitindo um brilho intenso e pulsante. O drone começou a girar sozinho, captando imagens de ângulos impossíveis, inclusive de pontos que Henrique não havia notado, mostrando trilhas e estruturas que não existiam na realidade. As gravações mostravam sombras atravessando o terreno de forma impossível, e o áudio captava sussurros metálicos repetindo palavras incompreensíveis em um ritmo hipnótico. Determinando avançar, Henrique seguiu o drone até uma clareira no centro da montanha. Ali, o equipamento registrou algo aterrador. Uma formação de figuras flutuantes, em círculo, todas observando o drone e o youtuber, enquanto símbolos luminescentes surgiam no chão e no ar, pulsando em sincronia com o zumbido metálico das hélices. Cada símbolo parecia formar palavras de uma língua antiga e desconhecida, e as figuras moviam-se de maneira coordenada, como se estivessem conscientes de cada comando dado pelo drone. Henrique tentou desligar o aparelho, mas ele parecia ter vida própria, continuando a filmar e a registrar cada detalhe de maneira independente. Enquanto a noite avançava, o
drone começou a gravar cenas que desafiam toda lógica. Henrique aparecia em imagens de lugares onde ele nunca esteve, como se estivesse sendo transportado por uma dimensão paralela. As figuras começaram a se aproximar, e o brilho que emanava delas refletia nas árvores e nas pedras, formando sombras que pareciam tocar o próprio corpo de Henrique. O zumbido metálico aumentou, e os sensores do drone disparavam continuamente, mostrando sinais de interferência intensa. Uma das figuras maiores flutuou até o centro da clareira e estendeu um braço longo em direção ao drone. No momento em que tocou o equipamento, as imagens começaram a girar vertiginosamente, projetando flashes de luz e rostos humanos misturados a metal. No ápice da experiência, Henrique percebeu que não estava mais controlando o drone. Ele seguia rotas impossíveis, filmando lugares que não existiam no vale. As figuras cercavam o youtuber, algumas passando através dele sem causar dor, mas deixando marcas luminosas que registravam sua presença. A câmera registrou algo ainda mais perturbador. Henrique sendo levantado do chão, envolto por braços de sombra que se estendiam a partir das figuras, enquanto os drones voavam em formação acima, emitindo luzes sincronizadas. A transmissão captava cada detalhe, revelando símbolos que pareciam mudar a realidade ao redor, dobrando o espaço e criando reflexos de lugares inexistentes. Na manhã seguinte, o vilarejo estava silencioso como nunca. Henrique desapareceu sem deixar vestígios, mas os drones permaneceram pousados sobre as rochas, gravando sozinhos. Quando os arquivos foram analisados, mostravam cenas impossíveis, figuras humanas misturadas a sombras metálicas, símbolos pulsantes no ar e no chão, e flashes de luz que revelavam rostos de desaparecidos, incluindo outros exploradores que haviam investigado fenômenos semelhantes. Moradores afirmam ouvir o zumbido contínuo das hélices durante noites de neblina e ver luzes brilhando sobre o pico silencioso, formando padrões que ninguém consegue decifrar. Aqueles que ousam sobrevoar a região com drones relatam sensação de serem observados por olhos invisíveis e que a montanha parece viva, registrando cada passo daqueles que ousam explorá-la. Assim que entrei no estádio naquela temporada, senti algo diferente. A presença que sempre nos observava estava mais próxima, mais ativa e parecia brincar com nossos medos antes de atacar. Novos jogadores chegavam cheios de confiança, mas rapidamente eram dominados por uma tensão invisível. Cada corredor parecia murmurar nomes antigos. Cada sombra nos cantos se contorcia como se nos observasse. Percebi que a entidade tinha se fortalecido e que nada que fizéssemos poderia escapar de seu olhar. Havia uma sensação de inevitabilidade no ar, e eu sabia que estávamos todos sendo preparados para algo ainda maior, um ritual final que exigiria sacrifícios impossíveis de calcular. Durante o primeiro treino, a bola parecia ter vontade própria, desviando de mãos e pés, causando quedas e ferimentos inexplicáveis. Torcedores invisíveis surgiam nas arquibancadas, gritando nomes de jogadores desaparecidos e exigindo algo que não podíamos compreender. Alguns colegas começaram a falar sozinhos, sorrindo ou chorando sem razão, enquanto outros tentavam ignorar, mas suas expressões denunciavam terror absoluto. Eu percebi que cada ação no campo estava sendo avaliada, cada decisão sendo julgada por algo que se alimentava do nosso medo e da nossa ambição. Resistir parecia inútil, obedecer significava apenas adiar o inevitável. Durante uma viagem para uma partida fora, o ônibus parecia vivo. Corredores se estendiam infinitamente, portas surgiam onde não existiam e sombras nos seguiam silenciosamente. Um jogador novato, Miguel, começou a murmurar palavras estranhas e a sorrir para o nada. Na madrugada seguinte, ele desapareceu, deixando apenas suas chuteiras e roupas espalhadas pelo hotel. A entidade não escolhia apenas os fracos. Ela avaliava cada jogador, aqueles que se destacavam, os mais ambiciosos, e moldava suas decisões para maximizar o medo, a tensão e o sofrimento. Cada temporada parecia um ciclo, repetindo-se de forma mais cruel, e eu percebi que o clube jamais seria normal. Em campo, os treinos se tornaram insuportáveis. A bola parecia consciente, desviando,
sumindo e reaparecendo como se quisesse nos confundir. Alguns veteranos sucumbiram à loucura, falando com sombras, repetindo gestos ritualísticos e murmurando palavras impossíveis de entender. Minha mente começou a fragmentar-se. Rostos de jogadores desaparecidos surgiam nos reflexos, no chão e nos cantos mais escuros do estádio. Cada treino e cada partida eram rituais de sobrevivência, e a presença que nos observava era paciente, inteligente e insaciável, moldando nossa sanidade de acordo com seus caprichos. Numa madrugada chuvosa, decidi investigar sozinho os corredores do estádio. Velas apagadas, símbolos antigos gravados nas paredes e restos de objetos de jogadores desaparecidos criavam um cenário de horror absoluto. Senti mãos invisíveis me tocar, ouvi sussurros misturados ao vento e percebi figuras surgindo e desaparecendo, brincando comigo. André e Lucas surgiram novamente, lembrando-me que estávamos todos presos, e resistir significava apenas acelerar a própria destruição. Entendi, finalmente, que a entidade não punia aleatoriamente. Ela analisava, observava e consumia com precisão, selecionando aqueles que ousassem desafiar seu poder. Agora, escrevo estas palavras sozinho no vestiário vazio, tentando preservar a sanidade restante. Sei que a maldição continua, crescendo a cada temporada, a cada jogador novo, a cada vitória ou derrota. Os que restam continuarão a jogar, a obedecer e a oferecer suas vidas à presença que habita o clube. O futebol que amávamos não existe mais. É apenas uma fachada para um ritual antigo, faminto e insaciável. Cada treino, cada partida e cada vitória carregam um preço invisível e cruel. Enquanto o clube existir, a maldição continuará a escolher, punir e devorar sem piedade, e não há como escapar. Estamos todos presos nesse ciclo de horror eterno. Desde o início da temporada, percebi que a maldição no clube estava mais intensa do que nunca. Cada corredor do estádio parecia respirar, cada sombra parecia seguir nossos passos, e reflexos nos vidros mostravam rostos que não pertenciam a ninguém presente. Novos jogadores chegavam confiantes, mas rapidamente eram dominados por uma sensação de terror invisível, algo que corroía a mente antes mesmo que o corpo fosse tocado. Eu sentia que algo nos observava constantemente, avaliando cada ação, cada chute, cada gesto. Não era apenas o clube que estava amaldiçoado, éramos nós, jogadores, peças de um ritual antigo que não tinha misericórdia e nunca terminava. Durante o primeiro treino, a bola começou a se mover de forma impossível, desviando de mãos e pés, causando quedas e ferimentos inexplicáveis. Alguns jogadores começaram a rir ou chorar sozinhos, murmurando palavras que ninguém conseguia compreender, enquanto torcedores fantasmagóricos surgiam nas arquibancadas vazias, gritando nomes de jogadores desaparecidos e exigindo sacrifícios que não compreendíamos. Eu percebi que cada ação no campo estava sendo julgada, que a entidade se alimentava do medo, da ambição e da sanidade de cada um. Resistir parecia inútil. Qualquer desobediência acelerava o sofrimento e nos aproximava de um desaparecimento certo. Durante uma viagem para uma partida fora, o ônibus parecia ter vida própria. Corredores se estendiam infinitamente, portas surgiam onde não existiam e sombras nos seguiam, tocando-nos sem serem vistas. Um jogador novato, Tiago, começou a murmurar palavras incompreensíveis e a sorrir para o nada. Na madrugada seguinte, ele desapareceu, deixando apenas suas chuteiras e roupas espalhadas pelo hotel. A entidade não escolhia apenas os fracos. Ela avaliava cada jogador, aqueles que se destacavam, os mais ousados e ambiciosos, moldando suas decisões para aumentar o medo e o sofrimento. Cada temporada era um ciclo interminável de terror, e o clube jamais seria um lugar seguro. No campo, os treinos se tornaram insuportáveis. A bola parecia consciente, desviando, sumindo e reaparecendo como se tivesse vontade própria. Alguns veteranos cederam à loucura, falando com sombras, repetindo gestos ritualísticos e murmurando palavras impossíveis de compreender. Minha mente começou a se fragmentar. Rostos de antigos jogadores surgiam nos reflexos,
no chão e nos cantos mais escuros do estádio. Cada treino e cada partida tornaram-se rituais de sobrevivência, e a presença que nos observava era paciente, implacável e insaciável, moldando nossa sanidade e nossos medos de acordo com seu desejo. Numa madrugada chuvosa, decidi investigar sozinho os corredores do estádio. Velas apagadas, símbolos antigos gravados nas paredes e restos de objetos de jogadores desaparecidos criavam um cenário de horror absoluto. Senti mãos invisíveis me tocar, ouvi sussurros misturados ao vento e percebi figuras surgindo e desaparecendo, brincando comigo. André e Lucas surgiram novamente, lembrando-me que estávamos todos presos, e resistir significava apenas acelerar nossa destruição. A entidade não punia aleatoriamente, ela observava, analisava e consumia com precisão, escolhendo aqueles que ousassem desafiar seu poder. Agora, escrevo estas palavras sozinho no vestiário, tentando preservar o pouco da minha sanidade. Sei que a maldição continua a crescer, alimentando-se de talento, ambição e medo. Os que restam continuarão a jogar, a obedecer e a oferecer suas vidas à presença que habita o clube. O futebol que amávamos não existe mais. É apenas uma fachada para um ritual eterno, onde a glória é uma ilusão e o sofrimento constante. Enquanto o clube existir, a maldição continuará a escolher, punir e devorar sem piedade, e não há escapatória. Estamos todos presos neste ciclo de horror eterno, destinados a repetir o mesmo terror sem fim.